Foi um ano de um trabalho muito duro, em que toda a gente esteve envolvida, todas as pessoas pertencentes à equipa do nosso serviço de pneumologia, mas globalmente nós chegamos ao fim do ano com a sensação de dever cumprido, de que aprendemos muito com este desafio para a humanidade. No fundo, isto foi um desafio para a humanidade, e que o futuro vai ser diferente. O nosso serviço é um serviço muito grande e, portanto, tem tudo. Portanto, temos doentes em cuidados intensivos, temos 18 camas de cuidados intensivos, portanto, temos doentes críticos, portanto, de nível de diferenciação de cuidados e de intervenção elevada. Temos doentes com internamento e, sobretudo, os nossos doentes, pelas características do nosso hospital, têm a particularidade de terem muitas comorbilidades e, portanto, terem patologia associada grave, que é também seguida no nosso hospital. Estou, por exemplo, a lembrar-me de doentes hemodializados, doentes que tenham comorbilidades hematológicas e respiratórias, e, portanto, são doentes cuja associação de doenças lhe confere complexidade e também gravidade. No nível de ambulatório, pois temos as doenças típicas da pneumologia, a asma, a DPOC, a patologia do interstício. Como somos centros de referência para a fibrose quística, também temos o contingente dos doentes com fibrose quística. Temos um grande contingente de doentes com insuficiência respiratória e alguns doentes candidatos a transplante. Portanto, tudo isto doentes complexos, porque sentíamos a necessidade, e os doentes, porque precisavam de nós, fizemos o mesmo que eu penso que aconteceu no resto do país, que são as consultas não presenciais. E aqui aprendemos muito, se calhar algo que de outra forma não teríamos aprendido, é que em muitos doentes estabilizados, ou na maioria de parte dos doentes estabilizados, nós conseguimos assegurar e dar tranquilidade aos doentes de que estão a ser vigiados. Nós já conhecemos os nossos doentes desde longa data, porque são doentes crónicos, e portanto conseguimos adequar os tratamentos às suas necessidades e reduzir substancialmente a necessidade da vinda ao hospital. Não quer dizer que doentes muito graves que não tenham de vir, mas conseguimos afunilar significativamente a necessidade da vinda ao hospital. O hospital-dia também foi uma área muito afetada, mas pelas suas características, os doentes seguidos em hospital-dia são doentes usualmente ou a fazer terapêuticas que implicam a vinda ao hospital-dia, e estou a pensar um grande contingente de doentes que nós temos, muito que ainda não falei e que até já deveria ter falado, que são os doentes com cancro do pulmão, que são seguidos em regimes do hospital-dia, e aqui, portanto, em nada foi afetado. Portanto, os doentes seguiram os seus tratamentos, seguiram tudo aquilo a que tinham direito e que precisavam, tudo foi feito de acordo com as normas. Os outros doentes que nós também seguimos em hospital-dia são doentes insuficientes respiratórios, e aqui, portanto, também, infelizmente, o nosso serviço já vinha a desenvolver algum trabalho nesta área, que é o trabalho da área da telemonitorização. Portanto, nós conseguimos meter em programa de telemonitorização doentes crónicos, graves, sobretudo doentes a aguardar transplante, e, portanto, conseguimos, isto é um serviço que é prestado pelo Serviço Nacional de Saúde, que é contratualizado por uma empresa externa, e, portanto, nós conseguimos monitorizar em termos de oxigenação, portanto, de oximetria, temperatura, frequência cardíaca, tensão arterial, e mais um inquérito que é feito diariamente, e conseguimos ter a segurança, nós e o doente, de que está bem em casa. Também tivemos a oportunidade de fazer algo que já estávamos a fazer, digamos que a título de investigação, mas que implementámos definitivamente, que é estes doentes precisam de fazer reabilitação respiratória, sobretudo
insuficiente respiratório, já a aguardar transplante e, portanto, nós temos uma área muito desenvolvida da reabilitação respiratória, que foi muito condicionada pela vinda, no sentido negativo, dos doentes se deslocarem ao hospital. Então, nós que já vínhamos a desenvolver a telereabilitação, ou seja, o doente faz o seu programa de reabilitação e por videoconferência, como esta que estamos aqui a ter, é possível o terapeuta estar no hospital e a monitorizar até mais do que um doente em programa de reabilitação. Nós já tínhamos esse programa desenvolvido, até mesmo com colocação em casa de bicicletas, de tapetes rolantes em casa dos doentes, de modo a fazer portanto, o desenvolvimento da reabilitação respiratória com o seu fisioterapeuta e, portanto, conseguimos rapidamente fazer o switch e colocar mais doentes em programa de telereabilitação respiratória. Portanto, também aqui eu considero que foi uma experiência positiva, os doentes aderiram. E pode-me perguntar, mas todos os doentes conseguem adaptar-se aos dispositivos de telemonitorização, não é? Essa é uma das questões que se coloca. E a minha resposta é esta, são poucos os doentes que não têm vontade. E como a nossa telemonitorização está muito dependente de dispositivos tipo telemóvel, portanto, e a população portuguesa é conhecida por gostar destas tecnologias, portanto não tivemos muita dificuldade. E se o doente é mais idoso ou tem alterações cognitivas, há sempre um cuidador, ou é um filho ou é um neto, que ajuda e que até, digamos, que é um reforço positivo em termos de tratamento da doença. Já sabemos e já começamos a ter a experiência de um conjunto de doentes que tiveram doença grave, e quando falo em grave é doença que gerou internamento ou em enfermaria ou em cuidados intensivos e que depois precisa de ser avaliado ou de ser seguido no sentido de saber se ficou com sequelas respiratórias. E, portanto, já temos uma consulta de follow-up para estas sequelas respiratórias pós-Covid. Não temos a noção de qual a dimensão que vai ter, porque estamos agora a começar e a vir muitos doentes, mas também não sabemos até que ponto é que, portanto, isto vai continuar a ser assim, até porque não sabemos qual vai ser o nosso futuro. Esperamos que melhor, mas não sabemos. Agora, aquilo que sabemos é que, portanto, estes doentes precisam de ser seguidos por pneumologistas. Também sabemos que aquilo que pensávamos que eram doentes que seguramente não tinham sequelas respiratórias porque não tinham sido internados, porque tinham ficado no seu domicílio, alguns deles podem ter e, portanto, esse é um sinal de alerta para os médicos de medicina geral e familiar. Portanto, à medida que começarem a recuperar as suas consultas, têm de começar a inquirir os seus doentes no sentido de se têm sintomas respiratórios. Se não é só o cansaço, às vezes o doente diz que é cansaço e não sabe distinguir entre o cansaço das pernas e o cansaço do peito, a dificuldade é respirar e, portanto, isso tem de ser perguntado e nesses doentes tem de se avaliar se existe ou não, e há metodologia, felizmente nós temos metodologia, quer do foro da imagiologia, radiografia e tomografia axial computadorizada do tórax, e estudo da função respiratória, em que podemos facilmente, com estes exames, dizer se há comprometimento ou não do sistema respiratório. E, portanto, alguns destes doentes que nunca chegaram ao hospital e que foram sempre tratados a nível do seu domicílio, podem eventualmente ter sequelas e, portanto, este é um alerta. Depois há aqueles que seguramente tiveram os seus internamentos ou em unidades de cuidados intensivos ou em internamento de enfermaria e que precisam de ser reavaliados. E dentro destes há os que ficam perfeitamente bem e há os que não, que mantêm alterações e que nós vamos ter de continuar a seguir. Este número é que ainda é prematuro nós apreciarmos. No entanto, há algo que os pneumologistas e os diretores de serviço de pneumologia têm de começar
o Ministério da Saúde tem de começar a pensar é que há que ter recursos para seguir estes doentes, recursos em termos de consultas, portanto de acessibilidade dos doentes às consultas, e no caso de haver sequelas, há que pensar em reabilitar estes doentes para a sua melhor funcionalidade, de modo a conseguirem reconstituir rapidamente as suas vidas, as suas profissões. E aqui há um papel primordial que a reabilitação respiratória tem. E onde é fundamental, portanto, que os técnicos ligados à área da reabilitação respiratória, e estou a pensar particularmente nos fisioterapeutas e também nos enfermeiros de reabilitação, porque esses já existem nos centros de saúde, que têm de ser chamados a atuar nestas pessoas, no conjunto destas pessoas. Nós já estamos a fazer a retoma do retorno à normalidade, aquilo que nós vamos chamar de normalidade, que nunca vai ser igual ao que era de antes, porque há coisas que vieram para ficar e, portanto, houve alterações na nossa estrutura de funcionamento e no nosso processo de funcionamento que costuma ser equipa que ganha, não se muda e, portanto, que nós vamos manter. Estou a pensar, nomeadamente, em relação às questões de ventilação, em relação à ventilação não invasiva no âmbito do internamento, com um sistema de pressão negativa. Estou a pensar em algo que ainda não foi dito e que não tem sido muito referenciado, é que, como é do conhecimento de todos, este ano, portanto, não tivemos a epidemia do vírus influenza, como é usual. Portanto, foi algo que nós aprendemos, o mundo inteiro aprendeu, que o distanciamento, as boas práticas de higiene e a utilização da máscara é muito útil na prevenção das infecções respiratórias. Nós ainda não temos os números deste ano, do ano de 2020, mas estou convencida que teremos menos casos de infecção usual por infecções respiratórias, até porque houve uma diminuição da vinda às urgências, isso é comum a todos os hospitais, por esses episódios de agudização respiratória, porque os únicos que havia de agudização respiratória eram relacionados com a Covid-19 e, portanto, mesmo esses, provavelmente, isso vai ter de ser contabilizado, se calhar em número inferior ao que era habitual. Portanto, também tivemos concomitante mais toma de vacinação contra a gripe. Portanto, e a prova disso é que as vacinas que tivemos ficaram esgotadas. Portanto, a população acabou por ficar mais educada, mais sensibilizada para a área respiratória. Isso, sem dúvida nenhuma, toda a gente ficou sensibilizada. E os serviços também têm de se adaptar a esta realidade que se mostrou uma boa estratégia para vencermos uma dificuldade que se nos deparou. Portanto, se calhar há que manter alguns dos serviços virtuais para situações mais estabilizadas, para passagem de receitas e, portanto, não esgotar os bons serviços que nós temos para atender situações complexas e situações agudas, com doentes que podem estar estabilizados e até com mais literacia em saúde, mais educados. Portanto, é manter estes estándares de literacia da população, almejando sempre melhor, e para doenças crónicas, que é aquilo que vai ser a grande epidemia à medida que aumenta a longevidade das populações, portanto, elas vão ter mais tendência a ter doenças crónicas, portanto, grande parte dessa cronicidade pode ser tratada num serviço virtual.